aí, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Lacava. Eu sou um cara apaixonado por Jesus. Eu conheci Jesus quando eu tinha 17 anos de idade e eu caminho com Jesus até hoje, junto com a minha família, Ohana. Prometo que ela vai aparecer muito por aqui também, junto com meu filho, Tito, que logo vai estar chegando. Estou muito feliz e empolgado para estar compartilhando algumas coisas que eu particularmente amo, algumas paixões da minha vida. E uma das minhas paixões, sem sombra de dúvidas, é a próxima geração. Eu faço parte do ministério aqui da minha igreja local, eu lidero adolescentes e é uma paixão que eu tenho dentro do meu coração. E eu quero te ajudar com esse primeiro vídeo, eu quero te ajudar, você que é líder, você que é pastor, você que é apaixonado pela próxima geração. Fica comigo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. E se você serve no ministério, se você é um pastor de adolescentes ou um líder de adolescentes, eu queria começar te indicando esse livro, Limites para Adolescentes, do Dr. John. É um norte-americano, psiquiatra, psicólogo, que ele realmente fala sobre os limites que a gente tem que, como responsáveis, né, nos adolescentes, a gente tem que estabelecer. Então esse livro vai falar sobre alguns temas muito relevantes que os adolescentes passam e a gente, como líder, como pai, como pastor, como a gente pode ajudar esses adolescentes. Então, Limites para Adolescentes, basicamente uma vez no ano eu leio esse livro, me ajuda muito a minha liderança e eu te indico para você crescer ainda mais e fluir no teu ministério. E hoje, gente, eu queria estar falando algo muito importante no Ministério de Jovens e Adolescentes, que é sobre a visão. A visão no Ministério de Jovens e Adolescentes é muito importante. Sem visão, nós não vamos para lugar nenhum. Mas além da visão, algo que também é muito importante é o comprometimento. Porque não adianta a gente ter uma visão, mas a gente não se comprometer com ela. Eu amo quando fala lá em 2 Crônicas, capítulo 34, quando Josias se levantou como rei. A Bíblia fala que logo muito cedo, logo muito jovem, Josias se comprometeu em buscar a Deus. Josias se comprometeu a quebrar todos os altares dos deuses falsos e a levantar altares apenas para um Deus, que era o Deus de Israel. Então que nós, como líderes da próxima geração, a gente venha cada vez mais se comprometer em buscar a Deus, se comprometer em amar adolescentes, se comprometer com o ministério. Porque não adianta a gente ter uma visão sem o comprometimento. A visão é importante, mas o comprometimento também é importante. E hoje eu queria começar o meu vídeo falando sobre 10 coisas que nós como líderes precisamos nos comprometer. 10 coisas que nós como líderes precisamos nos comprometer. E a primeira coisa, né, o ponto número 1 é: comprometa-se com a vida de integridade. Comprometa-se com a vida de integridade, porque integridade não é perfeição, integridade é honestidade. Integridade é eu cada vez mais entender que eu como líder eu não preciso colocar máscaras. Eu não preciso colocar uma máscara quando eu estou com meu pastor, eu não preciso colocar uma máscara quando eu estou com a minha esposa, eu não preciso colocar uma máscara quando eu estou com os meus amigos, porque a vida ela fica bem mais divertida e bem mais leve quando eu sou a mesma pessoa sempre. É muito bom eu ser o mesmo Pedro com a minha esposa, eu ser o mesmo Pedro com os meus liderados, eu ser o mesmo Pedro com os meus pastores. Porque integridade não é perfeição. Integridade é eu ser honesto. Sim, as pessoas conhecem o melhor Pedro, mas as pessoas também conhecem o pior Pedro. E tudo bem por isso. Então cada vez mais a gente precisa ser líderes que se comprometem em ter uma vida de integridade, em ter uma vida onde a gente está sempre buscando melhorar. Isso não tem a ver com máscaras. Isso é exatamente a gente ser quem a gente foi chamado para ser. E a gente precisa fazer isso sem máscara nenhuma. E o meu segundo ponto é: comprometa-se com uma vida de oração. Nós, como líderes da próxima geração, precisamos ter uma vida de oração. Porque no momento que o ministério tiver sem clareza, sem visão, é as orações que vão nos sustentar. Quem vai dar força para a gente continuar na liderança, no ministério, são as nossas orações. Nós que acreditamos na próxima geração, que lideramos, precisamos nos comprometer com a vida de oração, porque é a vida de oração que vai fazer a diferença nas nossas vidas e no nosso ministério. E o ponto 3 é: comprometa-se em fazer bem as pequenas coisas. Comprometa-se em fazer bem as pequenas coisas. Porque é muito fácil a gente se comprometer em fazer bem as grandes coisas, em fazer bem aquilo que é muito grande. Mas Deus chama uma geração para se comprometer em fazer bem as pequenas coisas também. Quando nós olhamos para a história de Davi, para muitas pessoas daquela época era muito pouco. Era uma coisa muito pequena, pastorear algumas ovelhas.
mas Davi fazia isso muito bem. E por que Davi fazia isso muito bem? Ele conseguia se comprometer em fazer bem também as grandes coisas, que foi matar um gigante, que foi se tornar rei de Israel. Então, como líderes, a gente precisa se comprometer em fazer as coisas bem. A gente precisa se comprometer em fazer aquilo que todo mundo vê, mas também aquilo que ninguém vê. A oração, o jejum, nosso tempo com Deus, as ligações durante a semana, amando um adolescente, desenvolvendo um adolescente. Muitas vezes ninguém vai ver. Arrastando uma cadeira no ministério, servindo no ministério no backstage, orando, declarando, intercedendo. Vamos nos comprometer bem em fazer as pequenas coisas. E o meu quarto ponto é: comprometa-se em honrar as pessoas à sua volta. Um estilo de vida de honra. Nós precisamos honrar as pessoas. Nós precisamos honrar os adolescentes que vão para os nossos cultos no sábado. Nós precisamos honrar os nossos líderes. Nós precisamos honrar os adolescentes no culto, nas pregações, nos grupos de crescimento, nas programações. Nós precisamos honrar. Honrar quem está em cima, honrar quem está do lado, honrar quem está embaixo. Nós precisamos desenvolver uma cultura de honra. Nós precisamos honrar os nossos líderes. Porque muitas vezes eles passam por coisas. E a gente sabe, às vezes é alguma tribulação, às vezes é algum problema, mas eles ficam de pé. E por isso eles merecem honra. Nós precisamos honrar os nossos pastores. Porque a gente não tem noção daquilo que eles enfrentam. Por isso eles merecem honra. A Bíblia fala sobre honra. Por isso que nós, que estamos à frente, nós estamos na vanguarda, fazendo o ministério de jovens e adolescentes, nós precisamos criar esse estilo de vida na liderança, de honrar os adolescentes, honrar os responsáveis dos adolescentes, honrar quem está à nossa volta. Esse é o nosso chamado. É isso que Deus quer para o nosso ministério, é isso que Deus quer para a próxima geração. Cada vez mais uma geração que honra. E o meu ponto 5 é: comprometa-se com uma boa atitude o tempo todo. Comprometa-se com uma boa atitude o tempo todo. Grandes líderes sempre têm boas atitudes. E boas atitudes é justamente quando as pessoas estão vendo, mas as boas atitudes, principalmente quando as pessoas não estão vendo. No ministério, a gente acaba fazendo muitas coisas, mas a gente precisa cada vez mais se comprometer em ter boas atitudes. Quando ninguém está vendo. Quando as pessoas não estão vendo o nosso serviço, quando as pessoas não estão aplaudindo, quando as pessoas não estão falando. Mas a gente precisa ter boa atitude. Às vezes é uma coisa bem simples, mas talvez apanhar um lixo na sua igreja local, no ministério, ajudar ali quando acabar o culto, numa transição de culto. Isso faz toda a diferença. Grandes líderes sempre estão se comprometendo com a boa atitude. E quando a gente passa isso para a nossa equipe, a gente vai ter cada vez mais um time, um ministério, líderes que são excelentes, porque boas atitudes têm a ver com proatividade. Então que cada vez mais a gente venha entender isso. Se comprometer com boas atitudes o tempo todo. Esse é o nosso chamado. E o ponto 6, eu amo muito esse ponto porque acaba pegando muitos líderes, que é: comprometa-se em amar os adolescentes mais do que você ama o seu cargo e a sua função. Nós precisamos nos comprometer mais com a missão e com o propósito que Deus nos deu do que com o cargo e com a função. Porque cargo e função mudam. Cargo e função podem ser alterados, mas o amor que a gente tem pela próxima geração, o amor que a gente tem pelos adolescentes, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Sabe, não tem nada de errado, eu aprendi ao longo do tempo. Não tem nada de errado em você amar o que você faz. Eu amo servir no ministério que eu sirvo. Eu amo fazer parte da minha igreja. Eu amo liderar. Mas hoje eu tenho uma convicção e a certeza que eu amo muito mais aquilo que Deus faz na vida dos adolescentes. Eu amo muito mais ver um adolescente ser transformado. Eu amo muito mais orar por um adolescente. Eu amo muito mais ver adolescentes adorando a Jesus do que eu amo o meu cargo e a minha função. Então que cada vez mais a gente precisa entender isso. Porque a gente tem um cargo e uma função, porque antes disso a gente tem uma missão e um propósito de vida. Então se eu tenho uma missão e um propósito de vida, eu não preciso ficar apegado a um cargo e a uma função. Porque sendo bem sincero, os adolescentes do seu ministério, os jovens do seu ministério, eles vão ficar por causa dos relacionamentos. Eles não vão ficar porque tem um líder A, um líder B. Não. Eles vão ficar se eles se sentirem amados. Eles vão ficar se eles se sentirem partes. Eles vão ficar se eles se sentirem cada vez mais amados e escutados por quem está no ministério. Então que a gente venha amar os adolescentes. E o ponto 7 é: comprometa-se em discipular um adolescente. Comprometa-se em discipular pelo menos um adolescente. Eu, você, nós que estamos
liderando a próxima geração, nós precisamos nos comprometer em liderar discipular apenas um adolescente. No mínimo um adolescente, porque se Jesus precisou discipular, nós também precisamos discipular. E discipular significa acompanhar no processo. Discipular significa acreditar. Discipular significa, mesmo falhando, mesmo errando, você continuar investindo, acreditando, declarando sobre a vida daquele adolescente. Cada vez mais a gente entender isso. Discipular significa você chegar para um adolescente, para um menino e falar: ei, cara, eu vou te ensinar como ser um homem de Deus. Eu vou te ensinar como ser uma mulher de Deus. Eu vou te ensinar a buscar esse Deus. Eu vou te ensinar a fazer um devocional. Discipular. Esse é o nosso chamado. Se nós estamos fazendo um ministério sem discipulado, não adianta. Não adianta. Eu aprendi isso ao longo da minha jornada, ao longo do tempo, que eu preciso discipular. Que eu preciso cada vez mais entender e cada vez mais mostrar para as pessoas como elas precisam, para os adolescentes, como elas precisam buscar a Deus, amar a Deus. Porque muitos deles não têm um padrão nas suas casas. Muitos deles vêm de famílias quebradas. E é na igreja local, é no ministério de adolescentes, que eles vão ter um padrão. Por isso que nós precisamos discipular. E o ponto 8, que parece muito com o ponto 7, é: comprometa-se em desenvolver um adolescente. Comprometa-se em desenvolver um adolescente. E desenvolver é diferente de discipular. Quando eu falo de desenvolver, eu estou falando de cada vez mais a gente potencializar os dons, os talentos, os recursos dos adolescentes. É potencializar a melhor versão deles. Mas se eu desenvolvo um adolescente sem praticar o discipulado, eu estou formando um líder sem caráter. É por isso que o discipulado é importante. Eu não posso desenvolver um adolescente sem discipular. O discipulado vem primeiro. Por isso eu discipulo o adolescente. E depois eu desenvolvo ele. Desenvolvo seus dons, seus talentos. Faço ele cada vez mais fluir. Faço cada vez mais ele voar. Para ele ser tudo aquilo que Deus chamou ele para ser. Então, ponto 8. Nós precisamos nos comprometer como líderes da próxima geração a desenvolver um adolescente. E o penúltimo ponto, ponto 9. Eu gosto muito desse ponto. Comprometa-se em ser um convidador. Comprometa-se em convidar alguém. Nós precisamos ser líderes que convidam as pessoas. Às vezes a gente passa para a nossa equipe, a gente quer que os adolescentes convidem, mas a gente para de convidar. A gente não convida. Nós não estamos mais convidando as pessoas. Então a gente precisa cada vez mais entender isso. Nós precisamos ser líderes que convidam. E se a gente está convidando, consequentemente, as outras pessoas vão convidar, os adolescentes vão convidar, e a gente vai ter cada vez mais um ministério que convida outras pessoas. Nós precisamos chamar e convidar as pessoas para o nosso domingo, para o nosso culto no domingo, para o nosso culto no sábado, para o nosso culto na sexta, se for no seu ministério. Nós precisamos ser líderes que convidam, porque se a gente está convidando, consequentemente, as pessoas que vão estar embaixo da gente, elas vão convidar. Eu vejo líderes muitas vezes que querem crescer o seu ministério, mas não convidam ninguém. Querem que as pessoas convidem, querem que o ministério ele cresça, que ele avance, mas a própria liderança não está convidando. Nós não podemos nos conformar. Nós precisamos ser líderes que convidam. Esse é o meu chamado e eu acredito que esse também seja o teu chamado. E o meu último ponto, o ponto 10 é: comprometa-se com o domingo. Em outras palavras, se comprometa com a igreja local. Porque o ministério de adolescentes ele só existe porque existe uma igreja local. O ministério de jovens ele só avança porque a igreja local avança. Então nós como líderes precisamos nos comprometer com o domingo. Precisamos nos comprometer com o serviço. Precisamos nos comprometer com a igreja local. Porque se a gente estiver fazendo isso, quem estiver embaixo da gente, a próxima geração, os adolescentes que a gente lidera, eles também vão se comprometer. Quando eu estou plantado na igreja local, quando eu me comprometo em servir a igreja local, consequentemente, os adolescentes vão entender a importância da igreja local e também vão estar plantados na igreja local. É por isso que a gente precisa cada vez mais da visão do nosso pastor. Nós precisamos cada vez mais abraçar a visão do nosso pastor, a missão da nossa igreja local. Porque muitas vezes o ministério de adolescentes, ele age de uma forma e a igreja local desse ministério age de outra forma. Isso não pode acontecer. Nós precisamos cada vez mais entender que o ministério de jovens e adolescentes, ele só está de pé por causa da igreja local. E é o nosso chamado e o nosso compromisso como líderes da próxima geração de se comprometer com o domingo, com os cultos da nossa igreja, com o serviço. Porque se a gente fizer isso,
cada vez mais a gente vai estar trazendo uma geração com a gente que se compromete com a igreja local. Porque no final das contas eles são o futuro. Eles vão ser os próximos, eles vão ser os que vão construir a igreja. Essa tem que ser a nossa visão. Eu espero que esses 10 pontos eles tenham te ajudado, de alguma forma tenham te abençoado. Curte esse vídeo. Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve no meu canal para cada vez mais os vídeos chegarem até você, para cada vez mais pessoas serem abençoadas. Eu tenho certeza que vai ser uma jornada muito incrível que a gente vai estar vivendo junto. Eu conto com a sua ajuda. Se você não assistiu a minha mensagem, uma pandemia chamada pornografia, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Acessa lá, também faz um comentário, deixa o teu like, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai te abençoar. Eu vou falar um pouco sobre isso também mais pra frente. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Esse é o nosso quadro Construindo a Próxima Geração. Até o próximo episódio. Que Deus te abençoe.